Bom dia, pessoal! Estamos aqui com vocês novamente, porque tem muito dos nossos mentorados para poder a gente conversar. Então, hoje quem vai participar aqui comigo para debater, para trazer como ela está conseguindo concretizar os sonhos dos clientes dela e como que ela está conseguindo viver da advocacia extrajudicial. Então, eu vou chamar aqui a doutora Jaqueline Brasileiro. Então, a doutora Jaqueline vai falar com a gente, ela é nossa mentorada e ela eu vi aqui, porque a gente prepara, gente. Nada que a gente está fazendo aqui é assim, totalmente de improviso. A gente conversa antes, a gente vê, o que você já fez? Eu já vi que ela já pegou muita coisa que ela discutiu, que ela descobriu aqui na mentoria e já colocou, né, para poder resolver a vida dos clientes dela. Então, doutora Jaqueline, primeiro vai se apresentar, né? Vou passar a palavra para você se apresentar, por favor. Então, como a doutora Letícia já disse, doutora Jaqueline, né, sou advogada há 10 anos, me formei em 2012, né, já com o êxito de ter passado na prova da ordem ainda durante o curso, e desde 2013 que eu venho advogando. Eu comecei mais nas áreas trabalhistas, consumidor, algumas causas cíveis, estudei um tempo para concurso, foi aí quando eu passei no seletivo para conciliador e juíza leiga, aqui no interior da Bahia, na comarca de Barra. Atuei durante, no total, 5 anos, entre juíza leiga e conciliadora. E aí voltei, nesse período, também trabalhei, né, fui colaboradora num escritório de advocacia, sempre mantendo esse mesmo padrão de causas judiciais, sempre mais no judicial. Civil, trabalhista, consumidor. E assim que eu saí desse período no TJBA, como conciliadora, eu retornei à advocacia 100%. Só que já sozinha, fazendo a minha carreira solo. E tive alguns clientes nesse período que me geraram algumas ações processuárias com êxito. E a partir daí, conversando, que às vezes muitos clientes se tornam amigos da gente, né? E acabam dando aquele feedback, aquelas sugestões, e aí me sugeriram focar nessa parte do extrajudicial e trabalhar mais com questões de regularização, questões processórias, né? O famoso talento para essas discussões. Pois é. Mas você já falou tanta coisa importante. Só um minutinho, pode interromper. Gente, ela falou que ela tem formação em conciliação e mediação. Eu também tenho, sabe? Eu sou mediadora e sou credenciada no CNJ, né? A gente fez aquele curso de mediação. Eu acho que é super importante, apesar de que a gente ainda aqui em Minas está engatinhando, né? A gente ainda não tem regulamentação para mediação nos cartórios, mas de qualquer forma, em Minas, né? Porque tem outros estados que tem. Então, mas de qualquer forma, gente, essa formação para o advogado mediador, eu acho tão importante, né, doutora? Porque, assim, hoje em dia, o caminho é tentar conversar, chegar num acordo, não é jogar para o judiciário. Quer falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Quando, assim, a conciliação, a formação em conciliação e mediação nos ajuda a ter um diálogo com as duas partes, né? Com o cliente e até mesmo com o notário ou o registrador quando a gente vai apresentar o caso, que é o principal. Né, que como essa judicial hoje é que ele vem crescendo mais essa ideia, porque ainda tem muito, né, o cliente ainda tem muito disso. Advogado que gosta de conciliar é um advogado que não gosta de trabalhar ou que não sabe brigar pela causa dele. Ainda tem muito esse preconceito com a questão da conciliação. Mas, na verdade, é uma forma da gente conseguir um resultado mais eficaz e dentro daquela perspectiva que o cliente tem. Né, de melhor resultado e menos tempo, que é o principal. Gente, essa ideia do ganha-ganha da mediação é muito bom, porque olha só, o pessoal fica com aquele sonho, né? Porque o juiz vai parar a vida dele e vai debruçar aqui, vai achar uma solução divina, que vai todo mundo ficar feliz. Não acontece, não acontece. Ao contrário, às vezes essas brigas no judiciário fomentam litígios que vão virar assim, eles falam assim, até a espiral do conflito, né? O conflito é pequeno, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e a gente não sabe onde vai chegar. Então, o que a gente precisa? Vamos evitar a briga. Dá para conversar?
ela já teve essa formação, né? Então, o extrajudicial também tem tudo a ver com isso, gente. Porque ela também falou que se especializou agora no extrajudicial. Então, o extrajudicial, ele é o caminho quando não houver litígio. Porque a gente não pode impor soluções, nada disso, né? Então, a gente vai trabalhar junto com os nossos parceiros, que são os advogados, para chegar a uma solução que todas as partes acham que está legal para elas. A gente tem que interferir, às vezes, né, doutora Jaqueline? Até contar um caso engraçado que aconteceu agora. Tem uns clientes nossos, na verdade, a gente não chama cliente quando a gente é cartório, né? A gente fala os usuários do serviço, porque a gente não tem essa vinculação com ninguém, a gente tem que ser neutro, né? Mas tem uma parte que nos procurou para lavrar uma escritura, sabe? Até bom você trocar, não sei se já aconteceu isso com você. Mas daí, olha só, chegou, e eles são estrangeiros, não falam português, então eu tenho que conversar com eles em inglês, eu tenho que conversar com eles, né, sempre, mas já é mais complicado. Mas enfim, e aí eles não entendem a lei do Brasil. E aí a empresa queria comprar deles e pagar, falou, o negócio foi de 1 milhão, por exemplo. Queriam colocar aquela coisa normal, colocar 500 mil. Eu falei, não faço, não faço. E, não, gente, recomendo que nunca faça. Mas nesse caso aí, que eles me trouxeram essa questão, e eu tô aqui no meio do caminho, né? Olha só, a gente tem que evitar litígios, né? Evitar litígios. Aí eu falei assim, olha, eles têm que entender o que eles estão fazendo. Se eles dão quitação por 500 mil, tá quitado, tá quitado. Então, cuidado com isso. O povo tem mania de fazer isso. Não sei pra quê. Aqui em Minas nem adianta fazer isso aqui em Belo Horizonte, porque o ITBI, gente, aqui em Belo Horizonte, ele é fixado com base no valor de metro quadrado por área da capital. Então, nem adianta fazer isso, porque falam tendo isso para poder falar, não, para poder pagar menos ITBI. Não adianta, não adianta. E depois dá um problemão lá na frente. Então, quando vem para a gente tem que fazer essa análise se tem alguém sendo prejudicado. Aí, se tiver alguém, o tabelião tem que falar, olha, isso eu não vou fazer, não vai aceitar. As partes têm que entender o que elas estão fazendo. E aí acabou que o negócio ficou interrompido. Até agora não teve solução, né? Vamos ver se eles chegam na solução. Não, mas eu estou aqui à disposição para conversar todo mundo junto, eu explico os problemas. O que não pode, gente, o que não tem condição é deixar alguém que não sabe o que está fazendo, né? O tabelião é por causa disso. Eu até escrevi um artigo um tempo também atrás, chama assim, um tabelião faz muita diferença, que é sobre isso. Mas é um tabelião e um advogado também, gente. Se vão procurar um advogado e ele vai explicar, olha, você está com essa questão aqui, mas isso não vai ser bom para você, vai dar problema. Ainda por cima com essa questão agora de lavagem de dinheiro, o pessoal mora no exterior, vai ter que mandar o dinheiro para o exterior. De onde que sai esse dinheiro? Não é não? É cheio de coisa. Mas voltando aqui, senão eu não deixo nem a doutora Jaqueline falar. Doutora Jaqueline, você estava falando então da sua formação, que você já atuou como mediadora, que você passou a atuar mais no extrajudicial. E conta um pouquinho mais para a gente. Assim, o extrajudicial é uma novidade para mim. Né? Nos últimos 3, 4 meses é que eu tenho me debruçado inteiramente sobre essas questões. E a rede social acaba que nos traz muitas informações quando bem utilizada. E em uma dessas buscas, eu localizei a doutora Letícia. Aliás, primeiro eu localizei o livro dela, o do Campeão Extrajudicial. Em seguida... Aqui. Exatamente, aqui, ó. Olha aí. Já tá aí. Pois é. De cabeceira. E em seguida o Café com Leite, que são as lives, né? Às 7h04, nas segundas e quartas, e eu comecei a participar desse mundo. E aí foram aparecendo as causas. Inclusive, o meu principal cliente é mineiro. Mineiro adora de todas as formas, exatamente. Tá vendo? Não, baiano e mineiro, gente, a gente tá muito ligado. Ainda por cima, olha, a minha família é de Teoflotone, né? O pessoal teoflotonense já sempre teve um pezinho também na Bahia, porque é quase lá, né? É quase lá. E assim, na busca pelo mar, que nós estamos sempre na busca pelo mar, isso acontece. Então, vamos lá. Então, você já acabou de falar que você começou a mexer agora com essa advocacia imobiliária. Então, foi porque as pessoas foram atrás de você pedindo isso? Tem muita causa aí na sua região? Como é que funciona? Muito. A demanda é alta e a quantidade de profissionais especializados com o mínimo de conhecimento ainda é muito baixa. Então, assim, essa região do Oeste aqui é uma região muito forte do agronegócio. Então, muitas propriedades, produtoras, porém, tem esse déficit de documentos. Né? A maioria é posse,
ou vai passando de família, de geração em geração, e não faz inventário, não faz a troca de titularidade. E assim, quando chega de um produtor rural, que tem essa necessidade de ter a área regular para poder, né, ter os investimentos, financiamentos, acaba que ele não consegue avançar e vai buscar profissionais fora do estado. Então, é um nicho, né, com muito trabalho a ser feito, porém com pouco profissional habilitado. E acabei que Nossa, cheguei. perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o pessoal que às vezes nos segue não está mexendo ainda com agronegócio. Agronegócio no Brasil, essa potência, né? O Brasil é uma potência do agronegócio. Mas é isso que a doutora falou aqui, doutora Jaqueline. Sem uma formação, né, nessa área, o advogado não vai poder ajudar. E sem a pessoa ter a regulamentação da área que ele está plantando lá, né, e tudo mais, ele não vai conseguir financiamento, gente. Olha só. Então, é isso que a gente fala, que o bonito da advocacia nessa área imobiliária é que você vê que você está colaborando para o engrandecimento do Brasil, não é, doutora? Tem muitos casos aqui legais que a doutora vai trazer para a gente. Mas conta para a gente, já conseguiu regularizar muitas áreas? Sim, e estou em processo de regularização de 4 áreas. Essas têm me trazido bastante experiência, porque são um pouco mais difíceis, né? São áreas bem grandes, e por trás de cada uma delas tem esses embrólios que eu coloquei. Tem inventário, tem o vendedor que faleceu. Então, assim, estamos caminhando. Ah, Estamos caminhando, já tem. vamos falando desses casos. Eu adoro caso concreto, gente, porque caso concreto, às vezes é o mesmo caso que alguns dos nossos ouvintes aqui, né, que estão assistindo a gente, que estão precisando. Conta pra gente, já teve caso então de uso campeão, que eu vi que você falou que a primeira coisa você comprou o nosso livrinho. Gente, esse livro aqui é modéstia à parte, né? A gente tem que falar, mas eu acho ele muito bom, porque ele é muito prático, tem modelo, tem tudo. A gente não tem uma linguagem difícil. Então, assim, o primeiro, para poder você ter essa primeira, esse primeiro contato com a área, né? E você ver assim, na prática, o que eu tenho que fazer? Eu tô sem rumo aqui, o que eu faço? Dá uma lidinha nesse livrinho, tá bom? Agora, se você quiser aprofundar, tem muitos outros no mercado, né? Mas eu acho que, assim, para quem está começando agora nessa área, vale a pena. Isso já dá uma visão global. E depois, gente, vocês debruçam. Sempre tem muitos colegas que escrevem sobre isso. Eu gosto muito do Dr. Marcelo Couto, o livro dele também é maravilhoso, tá? É um pouco mais difícil, eu acho, dele. Porque vai um pouco mais para teoria e tal. Mas é bem legal de a gente entender, né? Mais profundamente dessas questões, tá bom? Então, eu sempre recomendo a leitura. Todo dia tem que ler um pouquinho, gente. Doutora Jaqueline já falou. Mas vamos falar desse primeiro caso seu da Uso Capião? Como é que foi esse caso? Conta pra gente. Então, essa usucapião é uma área de pouco mais de 3 mil hectares aqui no Oeste. E ela é uma situação, ela veio passando de família para família. Iniciou lá com o bisavô, foi feito, faleceu, feito inventário, feito partilha, cada um dos filhos tiveram uma terça parte dessa área, só que alguns não regularizaram, que inclusive é essa geração do meu cliente. Passou-se para o avô, veio uma doação para a mãe dele, faleceu, fizeram inventário, excluíram a propriedade, porque não, só tinham apenas posse, e na época, né, provavelmente a orientação que foi dada, e também pelo período não tinha possibilidade de fazer esse inventário da posse, inventário bem antigo, e chegou uma fase em que eles não tiveram mais condições de cuidar dessa propriedade e decidiram vender. Mas e aí? Quem compra uma propriedade irregular facilmente? Muito difícil. Pois é, quem compra? Principalmente Pois é, uma área então. tão a deles, com grande valor econômico, propriedade de beira de rio. Então, assim, perde muito na questão do valor negocial, quando a propriedade é irregular, e você acaba que fica quase que na impossibilidade de conseguir vender. Porque quem quer fazer um negócio com segurança. E a Não, e com propriedade, certeza, e é o que o advogado também vai orientar. Você pode perguntar à senhora aí, por exemplo, a doutora, né? A doutora vai falar assim: olha, do diligence, vamos verificar aqui, será que vale isso tudo, já que esse imóvel está irregular? Mas vamos entender isso que ela falou, gente? Ela falou, lá inicialmente tinha propriedade ou nunca teve propriedade? Porque isso é uma questão importante, né? Teve ou não teve propriedade inicialmente? O nome do bisavô? Sim, teve. Né? Na época tem a transcrição, só que o livro da época ele foi deteriorado, então perdeu-se as informações.
hoje, os requerentes, eles têm alguns títulos, até originais. Só que, nesse tempo, mais de 50 anos de quando foi feita essa partilha, quase 60 anos, até hoje, o livro se perdeu, então, por falta dessa transcrição, ficou meio que sem informação nenhuma. Né? A gente tem um caso aqui em Minas também, de Ouro Preto. Até tem uma advogada que falou que vai ser nossa mentorada agora, que ela falou assim: Letícia, aqui em Ouro Preto é tudo irregular, porque o cartório pegou fogo há uns anos. Mais tempo atrás, né? E aí acabou que ficou sem nada. É igual o caso dela, que diz ela que tinha transcrição, gente. Tinha uma transcrição, mas ficou deteriorado. O livro deteriorou. Né? Antigamente, a gente sabe, ainda por cima da Bahia, que custou a vir para o extrajudicial, né? A Bahia, gente, até hoje ainda tem resquícios, né? De cartórios que não vieram para a iniciativa, digamos assim, é uma delegação em caráter privado, né? Então, é iniciativa privada. Isso é importante você saber, né? Você fala rapidinho sobre isso. É que os cartórios, gente, nós estamos entre o público e o privado. É uma delegação de serviço público. Então, a gente tem que fazer concurso, tem que estudar, né? Eu mesma estudei, fiz o concurso muito difícil, passamos aqui e tal. E aí, a gente assume aquela titularidade. Mas quando era em nome do Estado, os estados têm outras prioridades. Então, por cima, o Estado do tamanho da Bahia, né? Tem muitas prioridades. E aí, cuidar de aquele monte de cartório, às vezes não tem dinheiro para isso, ou não tem tempo para isso, e vai ficando deteriorado. Olha que tragédia. Aí, inicialmente tinha, agora não consegue mais achar aquela transcrição. Será que tem jeito de fazer uma recuperação dessa transcrição? Às vezes sim, às vezes não, a gente tem que verificar. Mas no caso dela também, que ela me falou, era lá do bisavô. Né? Na verdade, o pessoal já foi dividindo entre si, né? Sem fazer inventário, né? Ou não chegou a fazer inventário, né? Outros foram fazendo inventário, mas nesse caso específico, quando chegou na mãe dos requerentes, que recebeu pelo instrumento de doação, mesmo tendo sendo inventário, não incluiu o imóvel. Então, sempre foi deixando ele de lado. Isso. E quem está agora é alguns desses com posse exclusiva? Isso é importante a gente falar, né? Os filhos dela, que estão com a posse exclusiva, eles utilizam a propriedade, já utilizavam na verdade, né, e vieram cuidando, mesmo após o falecimento dos pais, e decidiram vender por conta da idade também, não tem mais condições de cuidar. E é um negócio excelente. Tá vendo? Então, mas eu tenho que pontuar um monte de coisa aqui, doutora. Tá vendo? Essa questão sua super rica. O que acontece, gente? Olha só. O STJ tem entendido que é possível posse exclusiva entre herdeiros, tá bem? Então, nesse caso dela aí, que estava em nome do bisavô, se for possível a gente fazer todos os inventários e não for excessivamente oneroso, às vezes vale a pena. Né? Mas a primeira coisa que ela está me falando é que a transcrição não se perdeu. Se perdeu, a gente não consegue. Então, será que vale a pena a gente entrar nesse monte de inventário que vai ter que fazer? Ou será que é melhor já ir para uso campeão de uma vez? Porque tem uns óbices, né? Quais são os óbices? Não acha transcrição, tem uma série de inventários, aí teria excessiva onerosidade. Isso tudo, gente, a gente escreveu um artigo sobre isso e tem naquele nosso livrinho que é só dos mentorados. Aquele livrinho que a gente dá para os mentorados, tem lá, posse exclusiva. É esse aí. Esse aí não está à venda, esse é só para os mentorados. Esse aqui está à venda no site da editora Mizuno, tá? Esse tá. O outro não. Mas então, o que a gente fala? Que a posição do STJ agora está tranquila. Posse exclusiva. Claro que tem que provar. Então, ele vai provar que esse imóvel que está cercado desse jeito aqui não corresponde mais àquele imóvel que está na transcrição, porque, na verdade, ele já foi, né, sendo subdividido entre todos os herdeiros, e que hoje esse imóvel é ocupado por João, Maria e Zé, tá? Então, os três estão lá. É isso que ela vai provar. E a gente pode fazer no extrajudicial? Em regra, sim. Mas parece que no seu caso ainda tem mais alguma complicação, né? Vamos lá, vamos entender a complicação. Seguimos com as notificações. A União se manifestar, o município se manifestar, aí vem o Estado e resolve fazer uma impugnação de praxe. Alegando de praxe. Possíveis... nesse caso está sendo bem de praxe aqui no Estado. Alegando serem possíveis terras devolutas. Conta. Aí o que aconteceu? Fomos para a situação de dúvida, que está em curso hoje, para decidir
Só que assim, eu digo de praxe porque quando se tratam de áreas mais próximas da beira de rio ou que se inclui dentro da região de Mata Atlântica, então eles têm esse cuidado um pouco maior. Vamos entender como um cuidado, né? De não permitir que possivelmente uma área seja vendida, né, para uma extensão, uma produção, que venha, né, a haver devastação dessa área de Mata Atlântica e tal. Então, acaba sendo uma impugnação de prática mesmo do Estado. Já tem entendimento de outras comarcas, né, do juiz, entendendo que essa impugnação ela tem que vir extremamente fundamentada, com documentos, com eventuais recolhimento de impostos e utilização pelo Estado. No meu caso, fizeram a simples impugnação, sem prova, sem nada. Então, eu estou até tranquila nesse sentido, né? Rebati e agora deixei nessa situação de dúvida, porque a própria registradora acaba ficando com receio, né? Não, A mas região oeste. ela tem razão, ela tem razão. Deixa eu explicar isso. Gente, no extrajudicial, a gente pode seguir sempre que não houver nenhuma impugnação. Então, teve impugnação, seja da União, do Estado ou do município, vai ter que ter uma interferência do juiz competente para registros públicos para julgar essa questão, tá bem? Então, vamos lá. No caso da doutora Jaqueline, ela falou que teve uma impugnação geral, né, dizendo que podia ser terra devoluta. É isso? Podia ser terra devoluta. Mas isso já está bem tranquilo na jurisprudência, tá, pessoal? Tá tranquilo. Que não basta alegar que é terra devoluta, isso tem que ser provado. E ainda por cima, nesse caso aí, se tinha essa transcrição, ainda que se perdeu, né? É uma prova de que não deve ser terra devoluta, né? Mas assim, a não ser que seja uma fraude, que tenha sido perpetrada, mas isso também tem que provar, porque você sabe que se teve registro, aquilo vale até que seja afastado com prova cabal. Qualquer registro que exista, né? Tem força, tem fé pública. Então, essa questão aí de fazer impugnação genérica, até é bom conversar com os procuradores do Estado aí e falar, pelo amor de Deus, para de fazer impugnação genérica, isso só atrapalha, né, a vida da gente. Mas o que pode, eu acho que o caminho será, realmente espera, né? Vamos ver o que o juiz vai falar, se a impugnação tem ou não tem fundamento, se vai resolver em dúvida. Se não resolver em dúvida, gente, o caminho é entrar com a uso campeão judicial. Mas eu espero que resolva, né, doutora Jaqueline? Espero que resolva aí. Inclusive, eu fiz a restauração da transcrição, né? E peguei algumas outras áreas que nasceram dessa área maior e juntei no processo para demonstrar que foi feita essa divisão ao longo do tempo. Alguns conseguiram registrar, outros não. Tem o título de doação, que não foi localizado também nessa mudança de cartório, mas felizmente eles têm uma segunda via, que é original, inclusive aqueles papéis bem antigos e tal. Então, assim, eu acredito que será positivo para eles, a gente vai retornar e finalizar no âmbito judicial. Mas, se não, nós Que estamos ótimo. preparando para o judicial. Pois é, o negócio é não desistir, não, gente, porque um caminho tem. Agora vamos lá, essa questão ambiental que ela falou, porque ó, o imóvel está na beira de rio. As questões ambientais, mesmo que você entre com uso capião, as questões ambientais terão que ser observadas, tá? Então, tem a quantidade de metros que você tem que observar de acordo com a região. A área de Mata Atlântica tem os cuidados todos, inclusive nós temos mesmo que preservar para poder evitar de ter seca, né, do rio ficar deteriorado. Então, a gente tem essas preocupações. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Isso, eu acho que o Estado está totalmente certo de fiscalizar e tudo, mas isso não inviabiliza a uso capião. Né? Isso aí é questão ambiental que deve sim ser exigido. E isso vai ser exigido, até bom, né, doutora Jaqueline? Porque estando no registro, vai ter que ter lá o CAR, vai ter que ter lá a descrição perfeita da área, vai ter que ter a reserva legal, vai ter que ter isso tudo, não é? Exatamente. Pois é, que ótimo. Então, adorei esse caso, viu, gente? Então, caso de uso capião entre herdeiros, que costuma me dar muito trabalho aqui. O pessoal sempre me pergunta isso. Mas, Letícia, isso pode? Tranquilo no STJ agora. Pode sim. O que a gente vai verificar se for possível fazer o inventário, melhor fazer o inventário. O inventário é mais fácil que o uso capião, né, doutora? Inclusive, você está com alguns casos aí de inventário também. Sim, sim. Inventário eu fiz um até do Mato Grosso. Esse foi super rápido. Os meus dois primeiros casos no STJ foram super rápidos. Foi esse inventário de um imóvel, uma propriedade lá no Mato Grosso do Sul, só que a herdeira e meeira já residiam aqui na Bahia.
Então, a gente fez todo o procedimento aqui e elas simplesmente levaram a registro, né, lá no Mato Grosso. Ah, que legal. Mas peraí, deixa eu entender. Você fez um inventário extrajudicial e o tabelião foi o tabelião baiano? Isso, Foi na Bahia? isso. Ah, então deixa eu falar disso então, rapidinho, para o pessoal entender. Gente, isso é muito legal e muita gente não sabe. Inventário no extrajudicial não tem competência territorial. Você pode escolher qualquer tabelião do Brasil para fazer o seu inventário. Claro que a gente recomenda, se tem muitos imóveis em Minas, talvez seja melhor fazer em Minas. Se tem muitos imóveis na Bahia, vale a pena às vezes fazer na Bahia. Mas por quê? Porque a gente vai ter que preencher os ITCDs, vai ter que acompanhar, a gente tem que ficar atento à legislação, que pode ter algum desconto, ou então alguma multa específica. Por exemplo, aqui em Minas, passou de 90 dias, você perde o desconto. O desconto é de 15% sobre o valor do ITCD. Imagina! É muito alto, né? Mas isso aí a gente sabe porque a gente está aqui em Minas, mas às vezes quem não é aqui de Minas e não está acostumado a fazer, né? Então às vezes não está sabendo disso. Mas você pode escolher qualquer tabelião do Brasil para lavrar inventários. Tranquilo? Beleza. Então ela fez o inventário aí na Bahia. Tinha bens na Bahia, o pessoal morava na Bahia, como é que é o caso? Para inventariar, não tinha bens, né? Elas constituíram bens posteriores, mas desse inventário, desse espólio, só tinha esse bem no Mato Grosso. Sim. Então, fez o recolhimento dos impostos, houve esse diálogo entre o trabalhador aqui e a registradora lá. Perfeito. Então, tem que ser feito esse diálogo quando envolve dois estados, justamente por conta dessas peculiaridades, né? Descontos, a forma também da própria minuta, né? Cada estado ele já tem a sua minuta pronta, com mais detalhes, menos detalhes, então a gente tem que conversar para que o procedimento ele não fique vago, né? Porque não adianta você fazer fora do seu estado, não observar as regras do seu estado, e quando você chegar para fazer o registro, sempre diz, não há possibilidade, que faltou isso, ou faltou aquilo, você deixou de recolher algum imposto e assim não, vai. Mas esse deu perfeito. Aí, tá vendo? Ela falou que então ela fez na Bahia, mas conversando com o registrador de imóveis lá do Mato Grosso. É Mato Grosso do Sul? No caso, era exatamente. Mato Grosso do Sul. Tá? Então, tranquilo, deu registro e disse que foi rápido. Rápido quanto? A partir do momento que a gente entregou a documentação, foi ao menos de 30 dias. Nós fomos chamados... Gente, menos de 30 dias. Gente, que sucesso, né? Mas olha, isso não existia antigamente. Eu sou da época, doutora, eu tô falando que eu tô ficando um pouco jurássica já. Na minha época não existia isso, não. Eu falo que a gente estudava sucessões, era o pessoal assim, os inventados, uns 10, 15 anos. A gente, que isso? Hoje é 30 dias. Gente, olha a vantagem do extrajudicial, né? Mas todo mundo de acordo, todo mundo maior, tem que observar os requisitos. Todo mundo de acordo, então, a importância da mediação. Todo mundo maior, todo mundo capaz. Né? Apesar de que a gente está tendo algumas iniciativas em alguns estados de que mesmo tendo incapazes a gente vai poder fazer. Desde que esteja protegida. Né? Aí já tem alguma coisa? Ainda não. Dessa parte de emancipação ainda não vi nenhum caso, com menores, no caso, né? Tentar envolver menores não. Quando o menor é emancipado, isso está tranquilo, está na resolução 35 do CNJ. Se tiver menor, mas ele foi emancipado, tá ok, você pode fazer. Agora, em alguns estados, tá? Inclusive, se não me engano, no Mato Grosso, Maranhão, no Rio de Janeiro agora, tendo incapazes, mas se a partilha for infração ideal, quer dizer, não tem jeito de ter prejuízo para ele, porque ele vai ficar com um terço de tudo. Tranquilo, né? Aí nem precisaria, no caso do Rio de Janeiro, eles falaram que nesse caso nem precisa mandar para o Ministério Público, nem prejuízo, nada. Por quê? Porque não tem jeito de ter prejuízo, gente. Conta comigo. Tem alguma forma de ter prejuízo? A situação ideal não tem, não justifica nenhum prejuízo. Ele vai estar representado, está acompanhado. Pois é, tem nenhum prejuízo, zero de prejuízo. Mas se quiser evitar o condomínio, porque realmente, se você está querendo vender e vai dividir por um incapaz, com certeza você vai ter que movimentar de novo o Poder Judiciário para poder fazer a alienação, né? Então a gente já tem que pensar isso no futuro. Às vezes vale a pena fazer primeiro, pedir uma autorização judicial, nesses estados já está liberado também, pedir uma autorização judicial para fazer no extrajudicial a partilha, mas já manda a minuta para provar que não vai ter nenhum prejuízo para o incapaz, entendeu? Mas isso aí, gente, eu espero que em breve seja regulamentado em nível federal. Porque é triste, né? A gente ver assim, o Rio de Janeiro conseguiu, vamos correr atrás para conseguir aqui também. Aqui em Minas a gente ainda não conseguiu. E eu acho que na Bahia também ainda não. Pelo menos não tive notícia.
Mas o caso dela não tinha incapaz. Deu 30 dias, gente. Olha que sucesso, vantagem, né? E com isso a doutora recebeu os seus honorários. O pessoal ficou feliz de pagar os honorários rápido, receber rápido em conta. Porque às vezes o pessoal fala assim, não vale a pena fazer no extra, porque a gente não recebe os honorários. Mentira, né? Recebe direitinho, não recebe? Ele recebe porque o cliente, a pessoa, na verdade, quando busca resolver qualquer situação no judiciário, sempre tem aquela ideia de que vai ser uma eterna espera, principalmente quando se trata de inventário, que a ideia que a gente tem é que inventários duram 10, 20, 30 anos. Uhum. Então, quando você tem uma solução rápida em 30, 40 dias, é muito satisfatório. Tanto para você que está fazendo o trabalho, quanto para a pessoa que está recebendo. Então, é uma via dupla benéfica para os dois. É isso aí, viu, gente? Então, ó, acredite, eu sou uma fã do inventário extrajudicial. Inclusive, meu cartório aqui já virou cartório de inventário, sabe, doutora? A gente faz inventário aqui, que é uma quantidade de inventário, nossa senhora, toda hora tem inventário. E uma boa notícia é que aqui em Minas, gente, melhorou muito o sistema. Acabou de entrar em vigor um novo sistema, por enquanto só para inventários, tá? E tá sendo um sucesso. Depois eu vou ver se eu faço uma live só sobre o novo sistema do ITCD aqui de Minas, porque mudou e facilitou muito para o cálculo. Tem alguns cálculos que estão saindo no mesmo dia. Olha que sucesso. Ai, gente, meu sonho. Meu sonho. Porque essa fase aqui estava meio demorada, sabe? Mas tá melhorando, né? Tá melhorando, tô vendo aqui. Vamos falar daquele caso que você falou, de uma transferência de propriedade de imóvel rural, que você descobriu algumas coisas importantes. Vamos falar desse caso? Caso interessante. Houve essa negociação, né? Comprador, vendedor, comprador, todos dias. Ok. Durante a negociação, pronto, vamos lá. O vendedor, residente, Rio de Janeiro. Compradores, mineiros. A área, na Bahia. Temos lá 3 estados envolvidos. Fizeram a negociação, fizeram a quitação. O vendedor passou uma procuração pública para uma pessoa na Bahia finalizar o negócio. Escritura pública de venda, transferência da propriedade, ok. Só que nesse tempo, o vendedor teve um mal súbito e veio a óbito, antes mesmo de ser lavada a escritura pública. Pelo Código de Normas da Bahia, só são aceitas procurações em causa própria, para serem utilizadas no pós-mortem, nesse caso do vendedor, que não é o caso da procuração que foi passada. Ela é específica para o negócio, só que ela não foi em causa própria, foi para um terceiro. Assistindo às aulas da professora Letícia e as discussões do grupo, aí veio essa luz, que é fazer essa utilização dessa procuração que foi passada em vida para lavar a escritura pública, que inclusive em Minas tem essa possibilidade, não é exclusivo para procurações em causa própria, e em seguida levar a registro aqui na Bahia. Então, estou nesse procedimento com a Graziele, que é a tabeliã de Corinto, que bom! fazer essa escritura pública de compra e venda e, em seguida, trazer para registro aqui na Bahia. Da mesma Mas já forma. conversou antes com o registrador? Tem que conversar. Exatamente. Conversado com o registrador, justamente por isso, porque tem essa exceção na Bahia, ela é mais restrita, só em causa própria. Então, antes mesmo de procurar a Graziele, eu conversei com a tabeliã do município, lá na comarca, apresentei, já fui, né, já toda com embasamento a partir das aulas. E aí ela veio e trouxe, olha, doutora, o único, perfeita a sua apresentação e tal, o único, porém, é que o nosso Estado só considera as procurações em causa própria, e não é o seu caso. Se não fosse esse detalhe, estava tudo ok. Voltamos aos estudos. Veio o que Minas faz. Estou mais próxima de Minas também porque os compradores são de Minas. Buscamos, conversei com a doutora Letícia, ela deu essa orientação, ok, conseguimos fazer. Corinto é o cartório é o tabelionato mais próximo para os meus clientes. Busquei a Graziele. Que bom. Apresentei toda a documentação, estou, na verdade, nesse curso, né, apresentando a documentação, aguardando algumas certidões atualizadas e conversei com o registrador. Ele disse, olha, se em Minas for feita essa escritura, pode trazer para registro, porque não há essa competência de territorialidade. Você pode escolher qualquer estado para fazer, desde que o Código de Normas permita. Agora, trazendo para registro, né, o registrador não vai entrar no mérito da questão, mas se houver divergências quanto ao valor, ele vai barrar o procedimento.
conhecimento. Eu disse, não, quanto a isso, está Não tranquilo. tem nada. Isso. É. Não vai se esconder nada, vai fazer tudo conforme foi determinado, até porque ele já tem conhecimento do caso, porque a escritura, na época, quando era para ser lavada, ele também estava responsável pelo tabelionato. Então, não adianta querer esconder nada, porque ele já tem conhecimento. Aí agora Pois estamos é. aguardando a Graziele para trazer para o Bahia. Finalizar. Que Exatamente. bom. Gente, então vamos lá. Tem mil coisas para falar aqui também. Primeira coisa é esse uso da procuração após a morte. Gente, eu sempre gosto de recomendar, né, para as pessoas. Não fica fazendo procuração, não. Se você, porque tem uma praxe terrível, sabe, doutora? Que às vezes a pessoa, em vez de fazer a escritura, pega só uma procuração, porque eu já estou querendo vender mesmo, aí eu vou vender. Primeira coisa, isso é perigosíssimo. Por quê? A gente sabe que tem as consequências tributárias nos negócios jurídicos, né? Então vamos lá. Se a doutora Jaqueline vai vender um imóvel para mim, para depois, para vender para mim, Letícia. O negócio é comigo, Letícia. O que tem que fazer? É escritura, não é procuração, é escritura. Mas vamos lá, no caso dela, não foi isso, não. No caso dela, não foi substituir a escritura pela procuração. Teve uma procuração porque ele morava em outro estado, ele quis facilitar, fez a procuração. Aí tá ok, não tem problema nenhum. Apesar de que hoje, com o e-notariado, nem precisa mais de procuração, pode fazer escritura direito. Mas vamos lá. Nesse caso dele, uma procuração específica para transmitir o imóvel. A procuração perfeitinha, eu até mando para o modelinho para os nossos mentorados. Como é que tem que ser essa procuração específica? Constando o valor, constando tudo bonitinho. Aí, beleza. Dá para poder você usar mesmo que venha a falecer o outorgante, gente. Mas, Letícia, de onde você tirou isso? Gente, está bem claro lá no Código Civil que se for uma procuração no interesse do. E por isso que eu acho que está errado o pessoal aí da Bahia, viu? Está no Código Civil isso é interpretação do Código Civil. Se for no interesse do outorgado a procuração, e se for para concluir o negócio pago e quitado em vida, isso já pode, essa procuração não perde a validade com a morte. Isso está no Código Civil. Tem diversos doutrinadores de renome que defendem isso. Eu mesma escrevi um artigo, né, para poder, quando a questão é assim, tá precisando de aprofundamento, eu gosto de escrever artigo, porque eu vou ter que estudar mesmo, eu já vou estudando, já vou fazendo artigo. Então faça a doutrina, gente, é importante. Aí eu fui, estudei isso aí, escrevi esse artigo, e tá lá, todos os doutrinadores mais, os civilistas mais poderosos aí do país, todo mundo defende isso. Não precisa ser procuração em causa própria. Pode ser procuração que autoriza negócios consigo mesmo. No caso dela, nem é negócio consigo mesmo. É uma procuração para finalizar o negócio pago e quitado em vida. Também pode, tranquilo, gente. Então a gente pode fazer isso, tá? O que ela falou? E o registrador tem razão. Tem que ser igualzinho ao contrato. Então, tem o contrato? No contrato está lá, vender o imóvel para João por R$ 1 milhão. Aí a escritura tem que ser vender imóvel para João por R$ 1 milhão. É isso, né? É isso que o registrador falou, não é, doutora? Exatamente. E um detalhe também importante nesse meio é que, como o otorgante, né, vendedor, faleceu, esse bem ele não pode entrar no inventário. É uma Isso. condição necessária. Além da quitação, que é o principal, é não entrar no inventário. E também Isso não faz sentido entrar no inventário. Por quê? Porque já foi um negócio que já foi concretizado em vida. Senão, você vai pagar 2 vezes ITCD, né? Sobre o imóvel e sobre também o dinheiro, que o dinheiro já entrou na conta lá do falecido, né? Entendeu? Então, isso tudo tem uma lógica no sistema. E funciona, tá? Funciona muito bem. Aqui em Minas vem sendo aceito. Eles exigem essas cautelas que o registrador da Bahia falou. Então, nossos colegas tabeliães da Bahia que estão nos assistindo aí, vamos mexer aí para esclarecer isso, gente. Procuração, nesse caso aí, só para concluir negócio pago quitado em vida, é válida. Não precisa fazer em causa própria. Eu até tenho umas certas ressalvas com a procuração em causa própria, sabe? Porque depois que ela. Que aqui em Minas, né? A regulamentação dela é igualzinha à escritura. Eu falei, mas para que você vai fazer procuração em causa própria? Você já tem igualzinha à escritura. Os mesmos requisitos, a mesma coisa, né? Então, mas beleza, então parece que vai dar certo. Depois você vai me contar se deu certo o registro, né? Tudo mais. E lembrando, gente, outra vantagem do extrajudicial que a gente já falou. Quando você vai entrar na justiça, você está vinculado a um juiz específico, que às vezes é uma vara específica que está muito lotada de processo, abarrotada de processo, você não pode escolher outro. Não tem isso, né? Vou escolher outro. No extrajudicial, é o que ela falou. Ó, eu
conversei aqui com essa tabeliã aqui, e ela falou que vai fazer para mim, e tá tudo de acordo com a lei, negócio Bento, ela vai fazer para mim aqui. Beleza, ela pode escolher qualquer tabeliã do país de acordo com as regras, né? Quer dizer, se a pessoa está perto de Corinto, o adquirente, né? Ou a mesmo o alienante mora lá, e eles vão lá pessoalmente no cartório, ato híbrido, né? Se for ato híbrido até, ou então ato totalmente presencial, tranquilo, qualquer tabelião pode fazer. No caso de ser pelo e-notariado, aí a gente tem as regras de competência do provimento 100, tá bom? Depois a gente pode falar mais sobre o provimento 100. Eu não sei se já fez alguma escritura pelo provimento 100 ou ainda não. Ainda não, nesse caso ainda não. Ah, então vamos fazer, viu? Adoro atos eletrônicos, é um sucesso. Depois a doutora Jaqueline vai fazer. E o bom é isso, né, gente? Olha só, o advogado, ela tá lá na Bahia, né? Sentada lá em Barreiras, né? Barreiras. Lá em Barreiras. E ela de Barreiras, ela consegue fazer inventário no Mato Grosso do Sul, ela consegue fazer divórcio em Minas Gerais, ela consegue fazer compra onde ela quiser, entendeu, gente? O bonito do e-notariado é isso. O e-notariado, ele possibilita que você atue nacionalmente e com uma rapidez, né? Você pode marcar 5 videoconferências na parte da manhã. Olha só que sucesso, né? Já resolve 1000 coisas tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai trabalhando para melhorar. Isso eu sei que não é obrigatório, não é um ato obrigatório, todos os tabeliães fazerem, mas a gente sempre recomenda que faça. Principalmente os colegas, né, que não estão em grandes centros, mas são competentes para aquele ato, vamos fazer via e-notariado, que é o melhor, tá? Então, adorei. Ah, e onde que está escrito isso, gente? Por isso que eu também tenho essa crítica pro pessoal aí da Bahia, falou que você que não podia fazer. Tem um enunciado do Conselho da Justiça Federal, enunciado 655 da 9ª Jornada de Direito Civil, tá? Do Conselho da Justiça Federal, do ano passado, que fala exatamente isso, da procuração após a morte. Fala o seguinte, que a procuração, quando for passada no interesse do outorgado para cumprir negócio pago quitado em vida, ela não perde a validade com a morte, tá bem? Então, eu acho que pode trabalhar isso aí para a gente deixar isso bem claro. Não precisa ter norma específica no Código de Normas. Claro que se tiver uma proibição, aí você tem que trabalhar para baixar essa proibição. Não há essa proibição, mas né, o argumento dela foi exclusivamente esse, a questão do Código de Normas. Apresentei todos os fundamentos, Código Civil, todos. Mas, como ela criou esse receio, eu tenho a necessidade de dar andamento no trabalho, mas é um caso para a gente conversar depois. Com certeza eu vou buscar amadurecer essa ideia. Vamos conversar depois. É maravilhosa, a doutorada tem ajudado bastante, super disposta e tal, mas é uma questão que eu vou amadurecer bastante com ela. Não, vamos conversar com ela. Às vezes ela está insegura. Quando a gente está inseguro, a gente prefere não fazer, não é? Por isso que é bom estudar, ué. Se estuda, você fica seguro. O Arivaldo está falando aqui, ó. Arivaldo, eu tenho notado que em Belo Horizonte essas facilidades não estão sendo praticadas. Ô, Arivaldo, estão sendo praticadas sim. A gente tem que conversar antes com o registrador. Não é todo registrador que tem a cabeça aberta assim, não, sabe? Então a gente tem que mostrar para ele, olha aqui o enunciado, olha aqui o contrato, olha aqui a quitação. Quando você demonstra que o negócio é bento e que está de acordo com a lei, o registrador tem aceitado sim. Agora, se não aceitar, o caminho seria suscitar dúvida, entendeu? Mas eu sempre prefiro conversar antes, sabe? Conversa, explica, mostra. Melhor opção. Às vezes é um detalhe que você precisa fazer uma correção na procuração, alguma coisa nesse sentido, ou na documentação, e basta conversar com o registrador, entender, né, quais os motivos dele para, como a doutorada apresentou. O que está impedindo ela de fazer essa escritura pública, para ela é o Código de Norma. Ok, entendi. Né? De fato, há essa previsão lá, aliás, há essa exceção mínima, que é a procuração em causa própria. Mas não isenta de posteriormente conversar com ela, amadurecer e buscar um outro local que me atenda nessa minha necessidade rápida. Isso. Né? Deu para entender, gente? É isso. Então, essa vantagem do extrajudicial. Tenho medo de buscar um notário, né? Eles estão super dispostos a conversar. Vão tranquilos, apresente o caso. Se você tiver dúvida, peça para ele te ajudar, para te dar um esclarecimento. Qual a posição dele? Qual a sua posição nesse
nessa demanda, o que é que você pode me dizer, qual o melhor caminho, quais documentos. Então, tudo é uma questão de vocês vão trabalhar em parceria. Então, não É adianta isso aí, criar trabalho e essa parceria. barreira de imediato e quando receber um não, ou quando receber uma orientação diferente daquilo que você já, né, foi preparado, aceitar. Aceitar e estudar. Se houver uma posição diferente, pega essa posição, leve de novo lá para o diálogo e seja firme no seu posicionamento. Faça Tá aquele certo. embate amistoso que vai ter êxito. Deixa eu só reforçar aqui, porque o doutor Erivaldo está falando que não conseguiu. Gente, para usar a procuração após a morte, tem que estar sobejamente comprovado que o negócio foi pago e quitado em vida. Tá bem? Então, o ideal é que tenha o contrato e que tenha a quitação, tudo bonitinho. Se não, se o registrador entender que a coisa não está bem provada, né? Que a coisa não é benta, aí ele tem razão de negar, tá? Então, a gente tem que entender mesmo o caso concreto. A Ana Cristina, que é registradora de imóveis, na palestra que a gente teve na OAB há um tempo atrás, ela contou um caso, que foi o seguinte, que a pessoa estava para morrer, e aí que teria feito uma procuração para fazer uma doação, mas era para a esposa e ele tinha filhos e a gente não tinha certeza se ele estava lúcido. Olha só, cheio de coisa complicada. Aí tá certo, né? Você não fica. É coisa muito complicada, a gente não sabe se a real vontade, se a vontade era livre, desimpedida, se era isso mesmo que queria. Mas no caso da doutora Jaqueline, gente, tinha um contrato firmado anteriormente, tinha quitação, tinha o pagamento bonitinho, tinha tudo certo. O problema era só. E a procuração ainda era específica, né? Então, assim, fica bem mais fácil de ter confiança para poder prosseguir, tá? Porque na dúvida, o registrador vai negar, né? A gente tem sempre a gente contra os estelionatários, então a gente está sempre tentando segurar aqui. E procuração, você sabe, doutora, é dos casos que a gente mais tem que ter atenção. É que eu ponho medo nos meus funcionários, você não faz ideia. Põe o medo dele danado. Fala assim, olha, toma muito cuidado com o estelionatário. Então, procuração é o principal instrumento de estelionatário. Tem que tomar cuidado, tá? Então, olha outra vantagem de usar o e-notariado e já fazer a escritura de uma vez. Então, vamos falar agora dos casos de due diligence, porque a gente, advogado que atua na área imobiliária, eu até falei na última live que nós tivemos agora com o DG na quinta-feira sobre o problema da fraude à execução. Tem que ficar atento à fraude de execução, tá? Mas além disso, tem muito mais. Do diligência virou, né, algo muito importante, principalmente nesses negócios da doutora Jaqueline, que ela mexe com agronegócio. Então, altos honorários, mas muita responsabilidade também, né, doutora Jaqueline? Fala pra gente. Negócios com valores altos têm que ser muito bem apurados para não cair em fraudes, para o cliente não adquirir uma propriedade da pessoa errada, né? Que o vendedor seja falso. Então, assim, são muitos detalhes que a gente tem que ficar bem atento, porque, como diz um cliente meu, antes ele perder 70 mil de um sinal do que ele perder 2 milhões da compra de uma propriedade que ele não vai levar. Pois Então, é, isso mesmo. a diferença é muito grande. Então, assim, a due diligence, a gente faz toda uma busca do histórico da propriedade, não só da propriedade, como também de quem está vendendo ela. Certidões federais, estaduais, cartorárias, busca de informações locais e até mesmo sempre estar ali volta e meia conversando com o vendedor, né? Porque às vezes faz uma informação diferente aqui, outra ali, e aí já acende aquele alerta, a gente já consegue perceber se de fato o negociante ele está sendo de boa fé, má fé e assim vai. E eu peguei um caso muito interessante. Também, turma de Minas querendo mais um pedacinho de terra na Bahia para plantar. E aí o que acontece? Apareceu, antes deles chegarem, de passarem a demanda, eles fizeram essa pré-negociação, né? Essa pré-conversa, na verdade. Olharam a propriedade, olharam a documentação e estipularam um prazo. Né? O prazo deles eram 60 dias para, de fato, avançar ou recuar na negociação. Isso resolveram lá. Vendedor, comprador. Eu me dei um prazo máximo de 30 dias. Vamos lá. Aí fui, busquei as certidões em cartório, era apenas posse, né? Foram apresentadas 7 posses, no total dava 800 hectares. Mas o vendedor alegava que possuía muito mais, 2.085 hectares. Isso deu um alerta. Como assim? Eu tenho
declarações de posse, recibos de compra e venda de até 800 hectares. Mas eu quero vender mais de 2.000? O que está acontecendo? Fui lá. Iniciei, fiz toda aquela busca em cartório para ver se localizava uma transcrição, uma matrícula. De início não localizei nada, só algumas declarações de posse, que na época foram emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente do município e que levaram a registro. Busquei os confrontantes, documentações desses confrontantes para ir afunilando, para ver se aquela área de fato não possuía um proprietário tabular, e assim fui. Busquei informações locais, até que localizei o real proprietário. Ixi. O negociante, agindo totalmente de má fé, porque ele já conhecia, ele já tinha tentado vender essa área outras vezes, e o proprietário tabular já havia barrado. Então, os meus clientes eram mais uma vítima nessa situação, né? Poderiam, né, vir a celebrar um negócio e não levar. Localizei o proprietário, conversei com ele, de imediato, não citei nomes, quem tinha oferecido a propriedade, nada. Mas, assim que eu comecei a falar que estava analisando a área para uma eventual negociação, uma compra e tal, ele de imediato falou: se for fulano, não vai. Invadiu, invadiu a área, já tentou fazer outras vendas, ele não tem posse, tal. Foi e apresentou a questão. Fiz todo esse apanhado de informações, de documentos, localizei, pesquisei a vida jurídica dele, né? Também nada amistosa, nada agradável, uma pessoa envolvida em situações bem complicadas, e de posse de tudo isso, emiti um parecer opinativo, como sempre, aos clientes, opinando de que não valeria a pena finalizar esse negócio. Não com a pessoa que tinha oferecido a área, né? Eles tinham a possibilidade de eventualmente ir adiante com o próprio com o proprietário tabular, não é isso, professora? Pois é, mas vamos lá. Tem registro? Porque eu fiquei achando que era só área. Ele alegou que era só área, mas tinha registro, ou não? Como é que é? Estava vendendo, alegava que era apenas posse, mas há uma matrícula da área. Inclusive, essa extensão de pouco mais de 3.000 hectares. A área total, na verdade. Então, peraí. Então, gente, primeira coisa que qualquer pessoa tem que fazer, que atua na área imobiliária, né, doutora Jaqueline? É localizar a matrícula ou transcrição. Se tem matrícula, qual que é a diferença? A gente sempre fala disso lá na aula, né? Transcrição é aquele regime anterior à Lei de Registros Públicos, que não era um regime tão, assim, fácil de compreender, porque tinha diversas possibilidades de registro em diversos cartórios, então às vezes você tem que fazer busca em um monte de cartório, e a especialidade objetiva e a especialidade subjetiva não era muito observada. Mas se tem matrícula, gente, o que é matrícula? É a historinha do imóvel. Então a gente pode falar que é a certidão de nascimento, a de casamento e até de óbito. Tudo na mesma, entendeu? É a matrícula do imóvel. Então a gente vai, primeira coisa, quero comprar uma área, negócio, valor alto. Então, o que a doutora fez? Ela foi lá, verificou qual área é essa. A área é essa aqui. Será que tem ITR? Porque se tiver ITR, né, com o número do ITR, fica mais fácil você procurar no registro de imóveis e falar assim, olha, aqui está o ITR, CIR, localiza para mim se tem essa área, tem registro ou não tem registro. Área rural, você vai ter que pegar algum índice cadastral assim, né? Ou então, foi assim que você fez? Mas como é que você conseguiu achar? No caso dele, ele não tinha nada. Como ele estava buscando vender uma área, né, mais de 100% maior da que eles tinham oferecido no começo, ele começou a fazer tudo agora. ITR, CR, o georreferenciamento. O fraudador? Exatamente. Gente, buscou fazer tudo após. E aí eu localizei, na verdade, o dono justamente com informações locais, conversando. É importante. Nada substitui uma ida ao local, uma conversa com os vizinhos, nada substitui isso, gente. Porque se o fraudador é bom fraudador, olha só que coisa, né? A gente tem que realmente... É de outro município, o fraudador é de outro município. Então, a gente, aliás, acabam se limitando a buscar informações no município da pessoa que está vendendo. Mas o principal não é só isso. Você tem que buscar todas as informações dele mesmo no município onde está localizado o imóvel. E foi o que eu fiz. E aí, nessa conversa local,
É que eu cheguei, e assim, e o proprietário é interessante, né? Envolve mais um estado, porque ele é de Pernambuco. Tá vendo? Você já está virando interestadual. E ó, com e-notariado você pode virar até internacional. Porque se tiver gente, né, de fora querendo comprar, só que para comprar imóvel, ainda por cima rural, estrangeiro, tem aula na nossa mentoria específica, né, doutora? A senhora já assistiu às aulas, né? Se for Inclusive, estrangeiro, abre o olho. inclusive, ontem eu li uns trechos no livro, vamos Ah, lá, pois é. esse livro aqui, a parte falando justamente sobre essas exceções para compra para estrangeiros, as limitações, intermediária, quantidade de propriedade, enfim. É um assunto bem bacana também para se discutir. Um outro dia, vamos ver se a gente marca uma live para falar só sobre questão de imóvel rural. Mas o nosso querido Wilton Lopes aqui, ó. O Wilton Lopes está perguntando para eu repetir o número dos enunciados. Anota aí, gente. O enunciado que fala da procuração após a morte é o enunciado da nona jornada de direito civil, que é o 655. Enunciado 655 da nona jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Tem um outro enunciado que eu também adoro, porque vai que não fez procuração, né? Tragédia. Negócio pago e quitado em vida. E aí? Mas não fiz procuração. Não fiz procuração porque, né, achei que ia assinar logo, ia acontecer aquela coisa horrorosa, a pessoa de repente morreu, e aí como é que fica? Gente, tem um outro enunciado que eu também tenho usado muito aqui, viu? Tem dado muito certo, que é o da nomeação de inventariante para cumprir as obrigações do falecido. É o enunciado 48 da primeira jornada de direito notarial e registral. Vale muito a pena, porque eu tenho evitado a necessidade de adjudicação compulsória, sabe, doutora? Eu tenho evitado a adjudicação compulsória muito em virtude desse enunciado 48, que é o que tem tudo a ver com a resolução 35 do CNJ, artigo 11, tá bem, gente? Então tem desses dois caminhos no caso de gente que vier a falecer no curso da negociação, tá bom? Já estamos chegando no final da nossa live, mas é importantíssimo que os nossos amigos que estão nos ouvindo aqui, né, às vezes querem vir a ser mentorados, mas estão na dúvida se vale a pena atuar nessa área. Como é que tá? Você está satisfeita com os honorários? Você está achando que dá para viver disso? Conta pra gente. Super satisfeita. Requer que você debruce exclusivamente, às vezes, sobre cada demanda, né? São muitos detalhes. Requer também uma especialização e pessoas para pensar junto, que é o caso da mentoria, né? Durante o dia todo a gente está lá, pensem comigo, aí vem um caso. Então tem sempre o detalhe de um caso do colega ali que pode servir para você. É um trabalho que você consegue desenvolver num espaço de tempo muito menor. Demanda de trabalho? Sim, tudo demanda. Mas se você chegar até as pessoas certas, se você souber conversar, você consegue avançar de forma bem mais rápida e o retorno também, porque o cliente fica satisfeito. No meu caso, por exemplo, dessa negociação, né, que eu tive que fazer todo esse apanhado de informações, eles tinham 60 dias para poder decidir se iam avançar ou se iam parar na negociação. Eu me dei o prazo de 30 dias e consegui. Em 30 dias já faturou seus honorários e a pessoa ficou triste que perdeu o negócio, mas ficou menos triste de não perder o dinheirão, né? Já fidelizei o cliente, essa é a verdade. É isso aí. Não, e essa parte de, olha, excelente. Fidelizar o cliente, gente. Uma vez que você faça esse serviço, né? Se a pessoa quer mexer com agronegócio, está em busca de outras propriedades, já sabe que ela é referência no local. Faz diferença total ser referência, né, doutora, aí na área. Principalmente quando você está em cidades mais afastadas dos grandes centros, né? Porque a demanda é alta e a quantidade, como eu falei, de profissionais é muito baixa. Então, quando Tá você vendo? consegue fazer um bom trabalho, você fideliza o cliente, super positivo, em todos os sentidos. Parabéns, eu queria falar que a doutora já virou referência lá na Bahia sobre regularização de imóveis. E o bom da nossa mentoria é que é online, né? Então ela não precisa ficar se deslocando para cá para poder debater. A gente tem o grupo do WhatsApp, a gente tem o grupo depois do Telegram. Não sei se já migrou para o Telegram já, né? Que tem mais colegas. Que mais que a gente vai para finalizar? Se você tiver uma dica, né, para dar para o pessoal que está querendo entrar nessa área. Como é que você costuma fixar seus honorários? Qual que é o valor, mais ou menos, aproximado que você tem cobrado? Não precisa falar em valores, não pode falar em percentuais. Então, assim, eu tenho checklist mínimo, né, que eu vou levar em consideração o trabalho que eu vou fazer, quanto tempo eu vou gastar, e aí você tem a opção de precificar na hora ou no todo, sobre o valor
daquele bem, por exemplo, nas negociações. Se eu vou precisar deslocar eventualmente, ainda que eu não precise fazer muitos trabalhos pessoais, mas há situações que eu preciso me deslocar até o interior, né, até uma outra comarca para fazer o trabalho presencial. Então, tudo isso eu coloco na ponta do lápis. E o principal, né, que eu observo é o valor do bem. E aí é ele que vai acabar, né, mais direcionando os meus honorários. Vamos finalizando, né? Que dica que você dá para finalizar aqui com a gente? Como é que as pessoas devem agir para entrar nessa área? O que você recomenda? Primeiro, buscar conhecimento, né? O conhecimento teórico. Porque, assim, apesar de ser um trabalho, uma área que demanda um trabalho um pouquinho mais simples, que você consegue dialogar diretamente com as partes envolvidas, que é diferente do judicial, que nem sempre você consegue falar com o juiz ou com o assessor, é ter conhecimento teórico. Porque uma falha, você acaba prejudicando não só você, enquanto profissional, mas você pode trazer um prejuízo financeiro muito grande para o seu cliente, quando se envolve, né, questões de valores muito altos. Então, busque o conhecimento teórico e não tenha medo de perguntar ao colega. Se você tem medo de tirar suas dúvidas, você não faz um trabalho bem feito. Temos a mentoria da professora Letícia, temos o curso da professora Letícia. Eu não posso deixar de fazer essa menção, porque te traz essa segurança. Né? Temos lá a professora Letícia, temos o professor Carlos, temos o professor Paulo, às vezes a Daniela, que está sempre por ali também. Então, eles estão sempre dispostos a lhe ajudar, né? A te dar um norte, não só para quem está ali em Minas, porque não fica uma atividade restrita aos Estados Unidos, eles conseguem te locomover em todo o território nacional e te ajudar nas suas causas. Então, assim, busque sempre o conhecimento teórico e, na prática, não tenha medo, né? Mas tenha cautela. Isso Porque aí. a partir do momento que você conseguir se firmar, fazer o seu nome enquanto profissional naquela localidade, naquela região, naquele estado que você estiver atuando, você também vai conseguir, né, aumentar o seu capital, enfim. Então não É tenha isso aí. medo, não perca tempo, não perca tempo. É uma área teoricamente nova, né, mas tem espaço para todos e vem que vai ser sucesso. Gostei de ver que a doutora está atuando com parceria com os tabeliães, quer dizer, e com os registradores. Conversar, gente. Converse. Eu falo assim, às vezes as pessoas chegam aqui no cartório, é para fazer isso assim, assado, não quer conversar, não quer sentar para poder debater. Isso é o pior erro, né, doutora? Porque a gente sentando junto, conversando junto, quem sabe a gente chega numa solução melhor, mais rápida, né, e extrajudicial, né, não é? Isso. Tem que ser humilde, tem que chegar na humildade, estar disposto a ouvir, né? Uma opinião diferente, um caminho diferente. Quer dizer, você criou toda uma situação ali e já acha que já tem que chegar lá. Quero apenas que faça. E Pois não é. para ouvir. Às vezes o tabelião pode lhe dar um norte totalmente diferente, mais rápido, exatamente isso. Pois é. Ah, não, A gente vamos... pode conversar juntos, né? Porque às vezes também chega o advogado que dá uma ideia ótima. Fala assim, não, essa ideia que o senhor tem é ótima, né? Ninguém é que ganha nada com arrogância, gente. Na vida, o melhor é a gente conversar, né? E é por isso que a gente faz os cafés com Letícia. O pessoal está perguntando o nome do livro. O livro é Uso Campeão Extrajudicial. Olha a doutora lá com dela, ó. Quarta edição, editora Mizuno. Quem quiser, está disponível online. Editora Mizuno, tá? Ô, doutora, para finalizar, então, eu vou agradecer demais pela doutora ter compartilhado esse tempo aqui conosco e com todo mundo que nos ouviu, né? E vamos juntos, né? Vamos juntos regularizar esse Brasilzão. E olha, na área dela lá, muito espaço para regularizar. Tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Ótima semana. Obrigada, doutora. Muito obrigada, viu? Obrigada. Perfeito. Até mais. Tchauzinho.